Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como nós estamos estudando, sobre a diversidade das plantas, sobre o reino Plantae, nós vimos no início, na introdução, os 4 principais grupos vegetais, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Briófitas, as pteridófitas e hoje nós vamos ver as gimnospermas. Gimnospermas, do grego gimnos, quer dizer nu, e esperma, semente. São grandes árvores que podem chegar até mais de 100 metros de altura, isso algumas espécies. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. E nesse grupo incluem-se plantas, que são de grande porte. Os seus principais representantes, nós temos, aqui eu coloquei alguns principais representantes, mas são variados, as gimnospermas. Apesar que elas são plantas que não apresentam flores nem frutos, apresentam apenas raiz, caule e folha e as sementes. Mas as sementes elas são diferenciadas no seu jeito de como se reproduzir e se transformar em semente. Mas os seus principais representantes são a sica, o pinheiro, a sequoia, a araucária, entre outros. Existe uma variedade de características das gimnospermas, mas aqui eu separei algumas principais e mais conhecidas. Não vou dizer que elas realizam fotossíntese, porque nós sabemos que todo vegetal, toda a planta, ela realiza fotossíntese, Ela precisa liberar o gás oxigênio e absorver o gás carbônico. E a primeira característica é o primeiro grupo com sementes, Nós vimos as briófitas e as pteridófitas, mas elas não possuíam semente. As gimnospermas é o primeiro grupo com sementes. Lembrando que existem 2 grupos, Um ainda que nós vamos estudar, que são as angiospermas, que eles apresentam sementes, Esses 2 grupos que apresentam sementes são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, que é o que nós estamos vendo hoje, elas apresentam uma semente. Só que essa semente ela é nua, Aí você pode perguntar, por que ela é nua? Porque é uma semente que não tem fruto envolvido a ela. A semente ela não está dentro de um fruto, por isso que nós dizemos que é uma semente nua. E a semente ela foi a grande novidade evolutiva desse grupo, E também, a partir disso aí, conquistaram o ambiente terrestre definitivamente, porque também não dependem mais da água. Justamente a segunda característica, As gimnospermas, elas não dependem mais do H2O, não dependem mais da água. Elas não dependem da água, isso para a reprodução, porque todo ser vivo necessita de água, mas elas não precisam da água só para, no caso da reprodução, porque as suas raízes são extremamente profundas e tiram água, do mais profundo mesmo da terra. Mas agora o gameta masculino ele não precisa mais de água para chegar no gameta feminino, por isso que chamamos de um grande avanço de não dependerem da água para se reproduzir. Outra característica é o grão de pólen, porque o grão de pólen é que vai carregar o gametófito masculino, que vai ter o gameta masculino ainda imaturo e vai chegar até o gameta feminino pelo vento. Ambientes frios. Como eu falei no início, as gimnospermas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes frios ou temperados, como por exemplo a araucária. Outra característica, vasos condutores, ou seja, possuem vasos condutores. Os elementos reprodutivos estão reunidos em estróbilos, que correspondem às flores dos gimnospermas, apesar
que as gimnospermas não apresentam nem flores nem frutos, mas são plantas traqueófitas pelo fato de possuírem vasos condutores do tipo xilema e floema. Lembrando que chamamos de xilema, ao tecido das plantas vasculares por onde circula a água com sais minerais dissolvidos, que é chamado de seiva bruta, desde a raiz até as folhas. Nas árvores, o xilema secundário é o constituinte da madeira ou da lenha. Já o floema, é chamado também de seiva elaborada, é um tecido vascular complexo que, diferentemente do xilema, apresenta células vivas na maturidade. O floema, assim como o xilema, é um tecido complexo, sendo formado por diferentes tipos celulares, e seu papel principal é conduzir substâncias orgânicas pelo interior do corpo vegetal, certo? E a última característica, que eu coloquei como principal, são os órgãos verdadeiros. Nós vimos que os outros tipos de vegetais não possuem órgãos verdadeiros, possuem só rizóides, cauloides, mas a partir dessa planta possuem as gimnospermas, como também eu já citei aqui, folhas, caules, raiz e a semente. Então são como órgãos verdadeiros, Possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas que nós chamamos de estróbilos. E em muitas gimnospermas, como no caso dos pinheiros e das sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos. Aí são conhecidos como cones, o que lhes confere a classificação no grupo das sequoias que nós vamos ver do grupo das coníferas que nós vamos ver mais adiante. E para conhecer mais a semente, que também é conhecido como órgão verdadeiro, na verdade, a semente é um óvulo quando está fecundado, quando o óvulo está fecundado. Então, quando ocorre a fecundação entre o gameta masculino e o gameta feminino, ocorre que o gametófito feminino vai se transformar na semente. E dentro da semente, depois de todo esse processo, tem um embrião, que está revestido por uma substância nutritiva, que chamamos essa substância nutritiva de endosperma, que também podemos dizer uma reserva nutritiva, é o que vai dar nutrientes para o embrião. E quando o gametófito feminino se transforma em semente, ele é transformado em uma casca, e essa casca é chamada de tegumento protetor. Então, a casca é o que protege o embrião. A seguir, nós temos o grão de pólen, que ele é que carrega o gameta masculino imaturo, E quem faz a dispersão do pólen é o vento. O pólen está carregando o gameta masculino, que vai atingir o gameta feminino de uma árvore que está bem distante, e aí vai ocorrer a fecundação. O grão de pólen é formado no estróbilo masculino, que também podemos chamar de pinha masculina. E quando o pólen chega no gameta feminino, ele se conecta na entrada e libera um cano, que nós chamamos esse cano de tubo polínico. Esse tubo polínico é como um tubo mesmo, é um cano mesmo, certo? Que vai conectar o gameta masculino dentro de onde está o gameta feminino. E aí sim vai liberar a fecundação. Lembrando que a fecundação depende de um organismo materno. Então a fecundação vai acontecer, dependente no organismo materno. Ocorre a fecundação e aí sim forma um embrião. E a partir daí é formada a semente. E esse tubo polínico, ele garante que a fecundação pode acontecer sem a presença da água, ou seja, não precisa da água para se reproduzir. Nós temos alguns filos, alguns grupos, que são plantas vasculares com sementes. E são muitos, mas eu coloquei os principais, que são a coniferófita, cicadófita, ginkgófita, ginetófita, certo? São os principais grupos com sementes vasculares das gimnospermas.
O primeiro deles é a Coniferófita e é o maior grupo, certo? O que tem a maior quantidade de espécies. Essas coníferas, elas podem medir até 110 metros de altura, certo? E uma curiosidade aqui, estima-se que o ser vivo mais velho da Terra possa ser, ou seja, uma árvore conífera que tem mais de 4.000 anos de idade. Mas esse grupo das coníferas, ela, como eu já falei, apresenta o maior número de espécies, entre as quais, nelas estão inclusas as araucárias, os pinheiros, as sequoias e os ciprestes, que são os mais conhecidos. E esse grupo relaciona-se com a presença de cones, que é uma estrutura que protege os óvulos. O segundo grupo, ou segundo filo das gimnospermas, é a Cicadófita. E o seu principal representante é a cica. Esse grupo ele possui um crescimento cambial lento e folhas que se assemelham às das samambaias. As cicas, elas medem até 14 metros de altura. Outro filo ou outro grupo das gimnospermas é a Ginetófita. Esse grupo tem aproximadamente 70 espécies e algumas vivem em desertos, as gincófitas, que essas folhas elas não conseguem crescer mais porque elas vão se desgastando, devido ao ficarem em contato com a terra. Não o principal. Existem 3 mais conhecidos, mas eu destaquei aqui o ginetum, que é encontrada nas florestas tropicais. E por último, o último grupo da gimnosperma, nós temos a Ginkgófita e o seu único representante é a Ginkgo biloba. Apresenta apenas este representante, porque as suas folhas elas são semelhantes a um leque. É muito utilizada em cosméticos. E essa espécie é uma árvore decídua, porque perde suas folhas em uma determinada época do ano. Não poderia faltar o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Para compreender o ciclo reprodutivo de uma gimnosperma, nós vamos pegar como exemplo um pinheiro, que é um representante típico desse grupo. Eles costumam apresentar um mesmo indivíduo, o estróbilo masculino, microstóbilo, e o estróbilo feminino, que é chamado de megastróbilo. Ou seja, então, este indivíduo é chamado de hermafrodita ou monóico. Os estróbilos eles são chamados também de pinhas, porque neles são formados os esporos, que os esporos é que darão origem aos minúsculos gametófitos. O pólen não é o esporo, viu, minha gente? O pólen é o gametófito masculino. E em determinada época do ano, os estróbilos masculinos eles liberam os pólens. Liberam então os gametófitos. E é aí que serão produzidos os gametas masculinos. Lembrando que os grãos de pólen eles são levados pelo vento. Então, quando atingem um estróbilo feminino, o pólen vai formar o tubo polínico, que nós vimos no início, que esse tubo ele penetra no ovo e vai crescendo até atingir o já diferenciado gameta feminino, que será chamado de oosfera. Então, um esporófito maduro ele vai ser chamado de 2N. E quando o tubo polínico atinge a oosfera, o gameta masculino, que já se juntou com o gametófito feminino, vai fazer a transferência. Portanto, o gameta masculino vai se juntar ao feminino, ocorrendo a fecundação e formando o embrião. O óvulo agora passa a se desenvolver em semente, no caso do pinheiro, o pinhão. Depois, essa semente será dispersa e chegará em um ambiente favorável. Ali ela vai germinar e vai dar origem a um novo esporófito. E para finalizar, a importância das gimnospermas.
são muito importantes. São várias que eu deveria colocar, mas eu escolhi essas 3 principais. Primeiro, plantas ornamentais, né? Como são muito bonitas, elas não possuem frutos nem flores, mas elas são muito bonitas, coloridas. Elas são usadas, né, para decorar jardins de casas, empresas, condomínios, entre outros. Úteis para a indústria. São úteis para a indústria, principalmente nos cosméticos, né? Como cremes, shampoos e também essências de perfumes. Além disso, também são importantes na fabricação do papel, do fósforo, do lápis e também dos remédios, de alguns remédios. E por último, as gimnospermas são importantes na alimentação humana, que no caso do pinhão, que é produzido pelo pinheiro do Paraná. E outras coisas mais em que as gimnospermas elas são importantes. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido e tenham gostado da nossa aula de hoje. Aproveitem. Agradeço a todos pela atenção e participação. Bons estudos. Até a próxima aula. Um grande abraço.